Olá, sétimo ano. A gente vai medir ângulos com transferidor. Tá? A gente vai aprender a medir ângulos com transferidor, caso haja dúvida ainda depois da gente ter analisado algumas coisas do material. Vamos lá. Aqui eu tenho um papel em branco e aqui eu tenho o transferidor, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma base, uma reta base, tá? Eu quero, vamos lá, vamos primeiro traçar um objetivo aqui. O objetivo é eu criar, vamos criar, tá? Um ângulo agudo. Um ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Menor que 90 graus, ele tá aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou traçar uma base, uma linha reta, que eu vou chamar de base. Aqui, minha base. Com essa base, eu vou pegar exatamente a orientação seguinte a partir dela. Então, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui na parte interna, tá, do meu transferidor. E esse ponto aqui, a gente chama, olha, esse ponto aqui, a gente chama de vértice do ângulo, tá? Essa linha, ela tem que estar exatamente batendo aqui no zero, ó, passando da origem do vértice aqui até que eu consiga ver a minha marcação aqui, ó, onde tá exatamente indicando os valores angulares. Se vocês analisarem bem, daqui para lá, olha, nesse arco daqui para lá, tá 0, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 que tá aqui em cima, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, meia volta. Daqui para lá eu olho por dentro. Se eu tivesse feito de lá para cá, eu ia olhar por fora, porque por fora tá o 0, o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70. Ou seja, isso aqui é uma via de mão dupla. Eu consigo tanto fazer daqui para lá, quanto de lá para cá. É só eu olhar por dentro ou por fora, tá? Então, se eu quero fazer um ângulo, criar um ângulo agudo, eu vou definir esse ângulo de 50 graus, tá? Ângulo menor que 90, vou fazer um de 50 graus. Eu que tô escolhendo. Então, o que que eu faço? Já tá tudo certinho aqui da minha origem, olha, exatamente no meio, tá? E a minha base com a reta em cima dessa linha da régua. E aí, aqui, olha, eu tenho 50 graus, não é isso? Aqui, eu tenho 50 graus. Se eu tenho 50 graus aqui, marquei o ponto ali. Marquei o ponto e eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esse vértice até lá. Posso ultrapassar, não tem problema nenhum. Olha. E esse ângulo aqui dentro, esse ângulo aqui, é um ângulo de 50 graus, tá? Aí eu criei um ângulo agudo. Esse ângulo agudo, ele podia ser qualquer medida, diferente de 0, claro, e menor que 90 graus, tá? É chamado de ângulo agudo. Se ao invés de criar um ângulo agudo, eu quisesse criar um ângulo obtuso. Vamos pensar no ângulo obtuso. Ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Um ângulo maior que 90 graus, vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Vou pegar aqui a minha base, vou fazer uma base.
Fiz a base, tá? Eu tô fazendo uma base até maior pra vocês verificarem que eu não preciso parar por ali, começar por ali, parar por ali, tá? O ângulo obtuso tá aqui. E aí, olha, eu poderia começar daqui pra ser diferente, tá? Vamos lá, marquei. Agora eu tenho que ver por fora, concordam? Por fora. Vejo por fora, vejo. Olha, 0, o 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Mas aí, se eu ver por fora, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar lá fora, que fica melhor. Esse ângulo maior que 90 graus, vamos escolher uma medida. Vamos escolher 120. 120 graus. Esse ângulo que eu vou fazer agora, tá? Aí eu vou lá na minha marcação aqui, ó, fora 120, certo? Marquei. Olha, aqui que é o meu vértice e aqui é a minha marcação do 120. E agora eu faço o quê? Ligo. Vou ligar aqui, ó. Posso passar? Posso passar, não tem problema nenhum. E aí, aqui eu tenho uma abertura angular, né, de 120 graus, que é um ângulo obtuso, tá? E assim sucessivamente, como a gente já tinha falado antes. Com isso, a gente vai conseguir fazer nossos trabalhos. Já vou partir para os trabalhinhos. Na apostila, na página 25 da apostila, não é caderno de atividades, é apostila mesmo. A gente vai fazer a questão 1 até a 3, 1, 2 e 3. Depois a gente vai para o caderno de atividades. No mapa está registrada a rota em que o motorista deve seguir dentro de uma cidade durante seu trabalho. Usando um transferidor, meça os ângulos de giro indicados e escreva, quer dizer, as medidas ao lado. Então, olha só, o ângulo A, tá? A medida do ângulo que está em A. Aqui está o A, certo? Então, usando o transferidor, eu vou marcar, olha, aqui é o centro, exatamente o centro da parte angular. E essa reta que vai para lá, ela continuaria, tá? E eu tenho que ver que ela tá passando em cima do zero. E a outra que vem, ó, eu tô vindo de lá para cá, zero, então eu vou vir para cá. E aí ela passaria mais ou menos onde? Ou passaria exatamente onde? Vocês analisarem, ela passar nos 155 graus, tá? Então, 155 graus. O ângulo que tá em A, tá? É chamado de ângulo obtuso. Vou até colocar aqui do lado obtuso. Obtuso, para vocês poderem já ir gravando isso. Porque confunde mesmo. Obtuso. Na letra B, olha, aqui está a letra B, o ângulo que está em B. Olha, vou colocar aqui. Essa reta que seguiria, aqui é o zero, né? E aí, aqui eu consigo esticar. Se eu estiver esticando, ó, zero, vem. Se você não estiver conseguindo esticar, você força barra esticando essa medida um pouco mais. Não tem problema você fazer isso, ó. Fez isso, certo? Aí agora você vai daqui pra lá, tá passando exatamente onde? Entre o 130 e o 140? Entre 130 e 140, então é 135. Também é um ângulo obtuso.
O ângulo que está em C, olha, uma parte dele é aquela que eu estiquei. Então, podemos fazer assim. Aqui. Aí eu tenho que olhar por onde? Eu vou olhar por fora, né? 0. E aí vem até aqui, ó. Mais ou menos 70. Tem uma margenzinha de erro, mas de milímetros, não tem problema. Pode botar 70 graus. 70 graus é um ângulo agudo. Nem tá pedindo para você escrever o tipo de ângulo, o nome do ângulo, mas aí é bom que a gente já vai treinando. Vamos para a segunda questão. Na número 2, a gente tem um transferidor na figura e as medidas marcadas, tá? Medida, M é de medida, é para determinar as medidas. Medidas de AOB. AOB. AOB seria esse ângulo aqui. Esse ângulo ele vai do 0 até o 40, então aqui vai ser 40 graus. O ângulo BOE. BOE. Seria esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai do 40, né? Ele vai do 40 até o 135. Então, aqui você vai fazer 135 graus menos 40 graus. Você tem que fazer a diferença porque você não está começando do 0, não. Você está começando no meio do caminho. Então, se começa no meio do caminho, você tem que fazer o quê? Tirar a parte que você não percorreu, que você não teve nada marcado de ângulo. Então, vai do 40 até o 135. Se fosse do 40 até o 140, seria 100. Então, aqui vai ser 95 graus. Medida de EOF. EOF. EOF é esse ângulo aqui, ó. Tá no 135 e vai até o 160. 135 até o 160. Então, vai ser 160 graus menos 135. Faz a diferença também, porque só teve essa medida aqui angular. Faz o menor menos o maior menos o menor. E aí a gente tem aqui quanto? A gente tem 25 graus, tá? Medida de AOG. Tudo que começa pelo A, ótimo, porque tá zerado. AOG, olha, AOG, exatamente meia volta, ou seja, 180 graus, tá? Medida de COD. COD. Só essa aqui, ó, que vai aqui tá meio no meio do caminho, né? Olha, aqui é 125, 126, 127. Não, peraí. Do 0 até aqui, né? É 70... 60, não. 60, é. 67 até o 90. Faz 90 graus menos 67 graus. Tá? Se fosse 90 menos 70, seria 20. Então, aqui vai ser 23 graus. Medida de BOC. BOC. Do B até o C, olha, eu saí, ó, do 40 e fui parar no 67, né, que a gente falou. Então, 67 graus menos 40. Quanto dá isso aqui? 27 graus, né? AOC. AOC.
Do A até o C, olha, do 0 até o 67 graus. Então, vai dar só 67 graus, porque partiu do 0. BOF. BOF. Olha, vou daqui do 40 até o F. O F é 160. Vai ser 160 graus menos 40 graus, que vai dar 120 graus. E M, medida de AOD. AOD, 90 graus, que partiu do 0 até aqui, 90 graus. Medida de DOE. DOE, 90 até chegar no 135, né? Então, vai ser 135 graus menos 90 graus, tá? Vai ser 45 graus. Medida de FOG. FOG vai do 160 até o 180. Então, é 180 graus menos 160 graus, que dá 20 graus. Medida de COE. COE. Do 67, aqui, olhando por dentro, né, claro, até o E, que é 135. 135 graus menos 67 graus. Igual, vamos fazer essa conta, 135 graus menos 67 graus. Aqui vai dar 15, vai dar 15, 8, aqui é 8, 6, 12, 6, 68 graus. Agora, vamos responder aqui embaixo. As perguntinhas são: agora complete, na verdade, para completar a tabela. Agora complete a tabela a seguir, classificando todos os ângulos dos itens da atividade anterior. Retos. Quais são os ângulos retos? Só esse? Só, então, A, O, D. Agudo. Agudo é menor que 90. A, O, B, agudo. Esse não. E, O, F, é agudo. Esse não. C, O, D é agudo. B, O, C é agudo. A, O, C é agudo. Esse não, esse não. D, O, E é agudo. F, O, G é agudo. E C, O, E é agudo. Obtuso. Qual que é maior que 100? Quais são os obtusos? Os obtusos são maiores que 90 graus. Então, vai ser esse aqui, B, O, F. Só ele. Só. Não, maior, esse aqui também é. Maior que 90. B, O, E. Raso. Raso é o A, O, G. Tá, gente? Acho que tá tudo certinho. Então, vamos para a próxima.